Primeira Igreja Presbiteriana de Bauru, uma igreja missionária. Bom dia, irmãos e irmãs. Eu quero saudar a todos na graça, na paz, assim como também nas misericórdias de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja uma manhã de alegria, de paz, de celebração para cada família, para cada irmão e irmã, para cada pessoa que nos ouve nessa manhã e tem o privilégio conosco de participar desse culto de louvor e adoração ao nome do nosso Deus. Eu quero convidá-los para que abram suas Bíblias no Salmo de número 11 e eu quero ler este Salmo junto com vocês. Salmo de número 11, e o salmista, que é Davi, disse assim: No Senhor me refugio, como dizeis, pois, a minha alma, foge como o pássaro para o teu monte, porque eis aí os ímpios, armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Que nós possamos nos lembrar que Deus é o nosso refúgio, que nele nós encontramos sempre um lugar de proteção, de amparo, de cuidado, e que possamos nos lembrar ainda nessa manhã que Deus sempre faz e fará diferenciação ou diferença entre o justo e o ímpio. Possamos cantar a fidelidade do nosso Deus. Nós vamos cantar o hino de número 32, o hino Tu És Fiel. Cantemos juntos, cantemos a fidelidade do nosso Deus e o adoremos de todo o nosso coração. Tu és fiel, Senhor, ó Pai Celeste. Teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste. Tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas brilhando no céu. Tudo criaste na terra e nos ares, para louvar-te, Senhor, que és fiel. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim.
pleno perdão tu dás, que segurança, cada momento me guia, Senhor, e no porvir, ó, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Amém. Depois de cantarmos esse belíssimo hino, vamos orar ao nosso Deus? Abaixe sua cabeça e vamos falar com Deus. Pai, nós queremos te agradecer nessa manhã, queremos reconhecer a tua bondade, queremos reconhecer a tua fidelidade, reconhecer que somos privilegiados de poder estar na tua presença, e uma vez na tua presença nós queremos suplicar o teu favor e pedir que sejamos agraciados de forma que a nossa vida seja moldada, transformada, sejamos edificados pelo Senhor. E o Senhor sabe que cada pessoa que ouve, cada pessoa que participa deste culto precisa de fato da ação do Senhor. Que seja uma manhã de alegria, de paz, que haja a intervenção do Teu Espírito nas nossas vidas e que possamos ver a boa mão do Senhor a nos conduzir. Abençoa as nossas vidas, livra-nos de todo mal, é o que nós pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Ainda tenhamos um momento de confissão dos nossos pecados e eu quero ler novamente o verso de número 4, que diz assim: o Senhor está no seu santo trono, ou melhor dizendo, o Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Deus é aquele que vê todas as coisas, Ele está assentado no seu trono, no centro do universo, de onde Ele rege todas as coisas. Não há um ser humano que possa se esconder de Deus. Deus sabe de tudo, Deus nos conhece e Ele quer moldar a minha e a sua vida. Portanto, nós devemos nos colocar diante dEle, devemos reconhecer os nossos pecados, as nossas falhas, e a melhor coisa que nós podemos fazer é confessá-las, buscar o perdão de Deus para que as nossas vidas sejam moldadas e transformadas por Ele. Mas antes de orarmos, antes de ter esse momento de colocar as nossas vidas diante de Deus, nós ainda vamos cantar um hino, o hino de número 68, Necessidade. É um hino que expressa o quanto nós precisamos do nosso Deus. E depois de cantarmos esse hino, eu ainda vou orar por nós, buscando aí a presença do nosso Deus. Façamos isso, cantemos ao nosso Deus, depois nós vamos orar, confessando os nossos pecados. Eu creio, Senhor, na divina promessa, vitórias já tive nas lutas aqui, contudo é muito certo que a gente tropeça. Por isso, Senhor, eu preciso de Ti. A luz que me guia no escuro caminho
contudo não posso segui-la sozinho, por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Pensei que nas preces eu posso buscar-te, jamais dessa bênção na vida eu descri. Contudo é possível que dela me afaste, por isso, Senhor, eu preciso de ti. Esforços da terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza ao que for, não valem a bênção do reino divino. Por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Amém. Vamos orar? Vamos buscar o perdão de Deus? Pai, nos colocamos na Tua presença, nesse momento para pedir perdão pelos nossos pecados, para reconhecer que somos pecadores, pecadoras, para reconhecer que falhamos naquilo que deveríamos acertar. Muitas vezes pecamos no falar, no pensar, no agir. Muitas vezes deixamos de cumprir aquilo que o Senhor requer de nós. Não amamos o Senhor de todo o nosso coração, alma, força e entendimento. Não amamos as pessoas à nossa volta. E por isso mesmo incorremos em pecado contra o Senhor. Mas nós estamos aqui para pedir o Teu perdão, para pedir que o Senhor mais uma vez nos perdoe e para que o Teu Espírito nos ajude a caminhar na Tua presença em santidade, em pureza de coração. Abençoa o Teu povo que se reúne nessa hora e o Senhor sabe o quanto nós precisamos do Teu favor. A nossa súplica nesse momento é uma súplica específica, é um pedido específico para que o Senhor perdoe os nossos pecados. É o que nós precisamos para manter a plena comunhão com o Senhor. E certo de que o Senhor nos perdoa quando fazemos isso no nome de Jesus. É no nome dele que nós pedimos. E certo de que o Senhor ouve, nós já agradecemos. E fazemos isso de todo o nosso coração. Amém. Amém. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Abacuque, livro do profeta Abacuque, capítulo de número 1, eu vou ler os versos de 1 a 4, eu já, aí, nesses meses, falei sobre Abacuque capítulo 3, e falei sobre a oração de Abacuque, a oração de submissão. Hoje eu quero voltar num tema que, falando falando um pouco sobre a oração, mas mais sobre a perspectiva de Deus, mas eu quero voltar aqui num tema específico no livro de Abacuque, e eu quero convidá-los então para que abram suas Bíblias em Abacuque, capítulo 1, os versos de 1 a 4, e eu quero ler, e será o texto da nossa meditação nessa manhã. Abacuque, capítulo 1, os versos de 1 a 4, e diz assim esses versos: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão?
pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Vamos orar mais uma vez? Pai, fala aos nossos corações essa manhã. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Por nós mesmos não damos conta. Por isso pedimos para que o Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente, o nosso coração. E que nessa hora o Senhor fale claramente com cada um de nós. E o Senhor sabe o quanto nós precisamos ouvir a Tua voz. Fala aos nossos corações. Edifica as nossas vidas. É o que nós pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Se tem uma coisa que nos incomoda, é quando nós falamos com uma pessoa e essa pessoa permanece em silêncio. E na minha opinião, isso piora, ou isso se torna um problema ainda maior, se essa pessoa for o próprio Deus. E quem de nós, quem nesse momento me ouve e que possa dizer, ou que aí dentro do seu coração vai dizer o seguinte: não, eu nunca tive esse problema de falar com Deus e Ele não me responder. Eu diria que nessa manhã nós estamos aqui a nos debater, ou nos debateremos aqui, com a questão da oração não respondida. Quando você fala, quando você suplica, quando você clama, quando você tem aquela inquietação dentro do seu coração e de repente você se vê naquela situação de clamar, de orar e parece que Deus não ouve, parece que Deus não responde. E eu nessa manhã quero falar justamente sobre isso, sobre esse tema, o inquietante silêncio de Deus. Quando esse inquietante silêncio de Deus chega até nós, ou acontece conosco, quais são as nossas reações? Qual é o nosso sentimento? Eu diria que boa parte, se não a maioria de nós, é um sentimento de revolta, de decepção, de frustração. Alguns até mesmo abandonam a fé em Deus e outros até o abandonam por completo, dizendo que ele de fato não existe. O profeta Abacuque, como eu disse lá atrás, quando preguei sobre a oração de submissão, significa literalmente o seu nome abraço. O livro não conta sobre a história da vida desse profeta, então nós não temos como dizer se ele era casado, se era um jovem ou um idoso. Só conta que ele está ali no reino de Judá. Então nós já podemos dizer que era um reino, apesar dos problemas e dificuldades, mais piedoso do que o reino do norte. Mas também teve seus problemas e o reino do sul, que é o reino de Judá, também abandonou a Deus. E Abacuque, vendo aquela situação de miséria e de opressão, do abandono de Deus, ele fez uma oração, e certamente seria a minha, a sua oração, como nos dias que nós vivemos. Abacuque fez uma oração pedindo que Deus interviesse naquela situação. Ó Deus, intervenha, dá-nos um despertamento espiritual, dá-nos um avivamento, muda a vida do rei, muda a vida do sacerdote, muda a vida do profeta, muda a vida do povo, muda a nossa história. De repente ele está chocado. Porque ele fala assim, poxa, eu oro, eu suplico e Deus não responde. Eu preciso adiantar aqui, e é o tema daquele sermão, e depois você pode até procurá-lo aí, ouvir, da oração de submissão, porque aqui ele vai reclamar, e nós já vamos tratar disso, que Deus não respondia. Mas quando Deus respondeu, ele ficou sem entender nada. Ele falou, poxa Deus, mas espera aí, como é que o Senhor vai usar um povo tão ímpio como os assírios para nos corrigir? O Senhor é um Deus santo.
Um Deus bondoso, um Deus justo. Como é que eu vou usar um povo tão ímpio como eles? E aí dá um nó teológico na cabeça dele, na vida dele. E depois lá no capítulo 3, que é a oração dele, ele vai entender que Deus tem seus métodos, Deus é soberano, e Deus tem sua maneira própria de agir, de corrigir o seu povo, e que ele deveria se submeter a Deus e confiar em Deus. Creio eu que é a mesma maneira que Deus trata conosco, e nós muitas vezes, da mesma forma como Abacuque, não entendemos. Primeiro nós estamos aqui pedindo para que Deus responda a nossa oração. E nós estamos nos debatendo porque Deus nos deixa aqui de sobressalto nesse inquietante silêncio. E muitas vezes quando Deus responde, nós ficamos também frustrados porque não entendemos a sua resposta. E é assim que a Bíblia de Gênesis e Apocalipse fala e trata desse tema. A oração para nós é sempre um mistério. Ainda que a oração, biblicamente falando, seja algo extremamente simples. O nosso falar com Deus. Eu abro meu coração, eu falo aquilo que eu estou sentindo. É a minha conversa com o meu Pai que está no céu, mas o meu Pai que está no céu é um ser tão pessoal, tão amoroso, que Ele está aqui comigo e Ele me ouve, Ele me entende, Ele fala comigo. Mas eu sou capaz de complicar as coisas, porque como um filho mimado, eu quero as coisas do meu jeito e não estou muito disposto a negociar isso e aceitar as coisas do jeito que Ele quer. Por isso, nessa manhã, eu quero, como já disse, falar desse tema, o inquietante silêncio de Deus. E eu quero mostrar aqui como duas lições podem nos ajudar a lidar com esse tema. E eu quero caminhar aqui com duas perguntas feitas pelo próprio Abacuque e que vão nos ajudar a aprender essas duas lições. A primeira está aí no verso de número 2, quando Abacuque diz o seguinte: e muitos fizeram essa pergunta. Eu me lembro do salmista, lá, talvez Davi seja o salmista, lá no Salmo de número 13. E está aí no verso número 2. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. O profeta Abacuque orou, suplicou, pediu para que Deus interviesse com o seu poder, para que ele de fato despertasse o reino de Judá, levando aquele reino, e entenda então a vida das pessoas a um arrependimento, a uma conversão, a um despertamento espiritual, a uma mudança por completo. E de repente ele para e vê que ele ora, ele suplica e nada está acontecendo, e ele fala assim: até quando, Senhor? Até quando eu vou clamar e o Senhor não vai escutar? Até quando eu vou gritar violência e o Senhor não vai salvar? Parece muito com as nossas orações. Deus, até quando que eu vou clamar pelo meu filho que está longe do Senhor? E parece que quanto mais eu clamo, mais ele se afasta. E aí poderia ser o esposo, a filha, o pai, a mãe. Pode ser pela cidade, pelo país, pelo mundo. Pode ser pelo emprego, pode ser por uma cura física, emocional, pode ser pela libertação de um vício. É o que eu disse no início, todos nós conhecemos o dilema desse inquietante silêncio de Deus. Nós ouvimos outras pessoas dizerem o seguinte: olha, eu orei e Deus me libertou. E a gente fala assim: poxa, mas eu estou aqui orando, eu estou pedindo e até agora nada. Deus não me ouviu, Deus não respondeu. E muitas vezes a resposta que nós temos aqui é a resposta dada pelo próprio Deus. Porque a essa pergunta, até quando, Senhor? Deus sempre vai responder o seguinte: até quando eu quiser. Muitos homens e mulheres que perguntaram assim para Deus: Deus, até quando eu devo orar? Até quando eu vou suplicar? Deus falou: até quando eu quiser.
Porque a menos que Deus nos diga claramente assim, pare de orar, e para alguns homens e mulheres Ele disse isso, nós devemos continuar orando. Nós devemos continuar suplicando. E aqui entra aquele aspecto onde Deus, onde Deus é soberano e nós precisamos começar a entender isso. Deus não é obrigado a responder às nossas orações do jeito que nós queremos. Porque, como já disse, Ele é soberano. E apesar de sabermos disso, apesar de lermos nas Escrituras sobre isso, na hora que nós recebemos um não de Deus, na hora que Deus não responde no dia, na hora em que nós queremos, nós ficamos extremamente frustrados, extremamente chateados, extremamente decepcionados com Deus. Querem exemplos bíblicos? Jó passou por um sofrimento tremendo. Está lá narrado no livro dele. Perdeu tudo que tinha, perdeu os 10 filhos, os 7 homens e as 3 mulheres. Perdeu todos os seus bens, perdeu a sua saúde. Diz e conta-nos a história que no final Deus restaurou todas as coisas, mas do início ao fim, Deus não, para nós, é dito o porquê. Mas para Jó, em momento algum, é dito, ó Jó, você vai passar por isso. Deus diz para ele, ó Jó, você vai passar por isso, porque eu estou permitindo que o diabo toque na sua vida, tal. Não lhe foi dito nada disso. Deus não é obrigado a dar satisfação para ninguém. Ó Marcelo, você vai passar por esse momento difícil na sua vida, por isso, por aquilo. Ó Marcelo, você está passando por essas dificuldades aí no seu ministério, ou na sua família, ou na questão da sua saúde física. Ah, Deus, então tá bom. Ó Marcelo, lembra quando você tinha lá 16, 17 anos, você passou por aquilo? Ah, quando você tinha 25, quando você tinha 30, quando você tinha 40. Deus não é obrigado a explicar nada disso. E é engraçado porque eu quero saber dessas coisas, não sei você, mas eu quero saber. Agora, Deus não é obrigado a responder nada. E tem muitos de nós esperando o seguinte, quando eu chegar lá no céu, eu vou pedir satisfação. Quem disse que Deus vai dar satisfação alguma para nós? Primeiro, porque Ele não é obrigado. Às vezes nós nos colocamos numa posição extremamente contrária da perspectiva bíblica de que Deus é soberano, é o Senhor de tudo e que nós somos os agraciados, os filhos, os servos. Basta se lembrar da vida de José, que nós denominamos como José do Egito, mas na verdade é José de Israel, filho de Jacó. Com 17 anos, talvez um pouco antes, Deus mostrou para ele, olha, você vai reinar sobre seus irmãos, sobre seu pai, sua mãe. Depois disso ele passou uma vida miserável, os irmãos ficaram com mais raiva dele, venderam ele. Por 13 anos ele passou uma vida miserável como escravo no Egito. E aí ele sai da cadeia, direto para o palácio, interpreta um sonho de Faraó e vira o segundo no reino. Depois de Faraó no Egito, ele se tornou a pessoa mais poderosa. Não diz nas Escrituras que Deus chamou ele num canto lá antes disso, falou, José, você está passando por toda essa dificuldade, mas fica tranquilo. Fica tranquilo. Eu vou te colocar num cargo, numa posição muito boa. E aí, quando você e eu, nós passamos por dificuldades, nós muitas vezes não sabemos lidar com esses problemas e dificuldades, não sabemos lidar com essas inquietações e não nos agrada nada o silêncio inquietante de Deus na nossa vida. Basta se lembrar do apóstolo Paulo. Há muitos aqui hoje, no mundo que nós vivemos como cristãos, queriam ter um chamado igual ao do apóstolo Paulo. Já pensou? Você é chamado para ser um pregador do Evangelho, o apóstolo aos gentios.
E aí Paulo, lá em Atos 20, chamou toda a liderança de Éfeso. Ele terminou a terceira viagem missionária, ele vai para Jerusalém, ele sabe que as coisas podem ficar difíceis, e nós conhecemos o texto de Atos, que Lucas conta, a coisa vai ficar difícil, ele vai ser preso, dali ele não vai mais ser liberto, vai ter que apelar para César, vai em direção a Roma. Ele está falando com a liderança ali, com os presbíteros ali de Éfeso. E ele diz o seguinte, Atos capítulo 20, verso 23, ele fala assim, a única garantia que o Espírito que Deus me deu, eu, Paulo, fui chamado para ser o apóstolo aos gentios, é a seguinte, aí me permitam ler literalmente o que ele diz em Atos capítulo 20, verso 23. Senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. E aí, se você tem alguma dúvida, basta ler a partir de Atos 13 até Atos 20, as 3 viagens missionárias, para que você possa se lembrar aí das prisões, dos açoites, dos apedrejamentos e das dificuldades que o apóstolo Paulo enfrentou. E aí hoje, muitas vezes, quando você se torna um servo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o que você espera é encontrar uma vida mais tranquila, mais conforto, mais tranquilidade. Você não quer ser perseguido, você não quer ser caluniado, você não quer sofrer bullying e nada dessas coisas. Mas o que a Bíblia diz é que isso muitas vezes é o que nos espera como servos de Deus. Mas Deus continua no controle de todas as coisas. Agora, como os muitos salmos que falam sobre isso, e muitas vezes os textos dos profetas, dos reis, dos homens e mulheres de Deus narrados nas Escrituras e ao longo de 2000 anos da igreja, e eu diria, das suas e das minhas orações, nós muitas vezes estamos a perguntar, Deus, até quando? Até quando nós vamos clamar? Basta se lembrar da visão de João em Apocalipse, das almas ali, perguntando até quando, ó soberano e justo Senhor, até muito em breve. Mas nós estamos sempre clamando pela justiça de Deus. Ao longo da história, o silêncio de Deus tem perturbado seus filhos e filhas. Creio eu que as respostas de Deus às orações de seus filhos e filhas também os têm perturbado. Nós muitas vezes ficamos perturbados quando Deus responde. Basta a resposta de Deus não ser do jeito que nós queríamos. Quando Deus vem e fala assim, eu quero desse jeito, aí a gente fala, mas desse jeito eu não quero. Como já disse o próprio Abacuque, basta ler aí a partir do verso número 5, capítulo 2, Abacuque fala, mas os assírios não é possível usar um povo tão ruim igual eles. Mas eu gostaria de lembrar o seguinte, irmãos e irmãs, e é aqui que interessa. Oramos confiando no amor de Deus e sabendo que Deus tem sempre o melhor para nós. Você pode estar passando por um problema de enfermidade física, emocional, espiritual. Você pode estar passando por um problema familiar. Um ente querido seu ainda não crê em Cristo e você tem orado por ele. Não desista. Pode ser que ele esteja afastado de Deus. Não desista. Pode ser que você está a esperar por aquele emprego. Não desista. Pode ser que você está sofrendo aí perseguição no seu local de trabalho, na sua escola ou em outro ambiente. Não desista. Pode ser que por conta da pandemia sua vida virou de cabeça para baixo. Pode ser que por conta dos problemas financeiros decorrentes da pandemia, sua vida virou um turbilhão. Mas não se estresse, confie em Deus. Talvez você está perguntando até quando, Senhor? Até quando Ele quiser, mas Ele continua tendo a sua vida, da sua família, nas mãos dEle. Então confie em Deus.
Confie em Deus. A segunda lição que nós devemos aprender é a segunda pergunta que o próprio profeta Abacuque vai fazer, está aí no verso número 3. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Abacuque faz a seguinte pergunta: por que eu estou vendo essas coisas? Percebam o verso 3 e 4. O profeta Abacuque disse a Deus que via, percebia, enxergava a quebra dos mandamentos de Deus. Olha aqui que ele diz no verso 4. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Dá uma boa olhada no país que nós vivemos, nos noticiários, acerca de corrupção, os problemas, as dificuldades, dos pequenos aos grandes delitos. E talvez nós nem consigamos mais ficar chocados com as coisas ruins que acontecem. Talvez a nossa alma já esteja anestesiada, até pela forma com a qual a televisão nos apresenta as coisas. Misturando noticiário trágico com propaganda. Notícia boa com notícia ruim, vira tudo uma confusão, uma miscelânea. Mas eu gostaria de dizer aqui nessa manhã que é uma tragédia quando um povo abandona a Deus e os mandamentos dele. Porque eu estou vendo essas coisas, biblicamente falando, para aprender a ver o que acontece, para aprender e ver o que acontece quando as pessoas abandonam a Deus e os seus mandamentos. O que acontece quando as pessoas abandonam a Deus? O que eu posso aprender? Às vezes, num país corrupto, onde as pessoas abandonam a Deus, nós não vemos a justiça. Mas não se esqueça, existe um Deus justo, que está aí e que julga todas as coisas. Por que eu estou vendo essas coisas? Para aprender a amar e ser um intercessor. Até que Deus intervenha na nossa história. Olhar para as pessoas, não com ódio. Não é orar para as pessoas morrerem. É orar para as pessoas conhecerem o poder do Evangelho. O poder transformador que só Jesus Cristo tem de transformar as pessoas. Exemplos bíblicos. Jesus, lembra Lucas, capítulo 19, 41 a 44, Jesus está chegando em Jerusalém. Diz que ele chega na cidade, ele vê Jerusalém e começa a chorar. E ele fala: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar você como a galinha faz com os seus pintinhos. Ah, se você soubesse o tempo da visitação. O que ele queria dizer é que Jerusalém estava perdendo a oportunidade da visitação. Era o próprio Filho de Deus trazendo a mensagem do Evangelho. E nós sabemos que eles rejeitaram o Evangelho. É o profeta Jeremias, basta ler o livro de Jeremias. Profeta Jeremias, capítulo 14 e 15. 3 vezes ele vai orar a Deus. Deus tem misericórdia do povo de Judá, não os mande para o cativeiro. Nas 3 vezes Deus falou: eu vou mandar. Pare de orar. Não ore mais. E na última vez, no capítulo 15, no verso número 1, Deus fala assim: ainda que Moisés e Samuel, se eles estivessem aqui, no máximo, eles salvariam só a vida deles.
e ainda que eles estivessem aqui, eu não os ouviria, ainda que sejam homens retos e piedosos. E olha que quando a gente fala sobre Moisés e Samuel, nós estamos falando sobre homens piedosos. Moisés foi aquele que, quando o povo pecou em relação ao bezerro de ouro, e Deus falou em destruir toda aquela multidão, ele suplicou, ele orou a Deus e Deus não destruiu o povo. E agora Deus está falando, ainda que Moisés estivesse aqui e orasse, eu não o ouviria. Tamanho era o pecado do povo de Judá por causa de Manassés. É Abraão que ora, intercedendo por Sodoma e Gomorra. Lembra os anjos? O próprio Deus, numa teofania com 2 anjos, comunicam que daí um ano, Isaac nasceria. E depois, Deus naquela teofania fica ali conversando com Abraão. E Abraão descobre que Sodoma e Gomorra seriam destruídos e lá estava o seu sobrinho Ló e ele começa a interceder por aquele lugar. Nós precisamos interceder. Por que eu estou vendo essas coisas? Por que nós estamos aqui? Para ser sal e luz. Nossas orações, nossas súplicas, elas precisam ser movidas pela compaixão, pelo amor. Quando nós vemos a miséria causada pelo pecado, pela violência, pelos problemas que nos cercam nesse mundo corrompido pelo pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Como diria o apóstolo Paulo, a própria criação geme, Romanos 8, aguardando a redenção dos filhos de Deus. O planeta sofre por causa da nossa ganância, nós como seres humanos. Precisamos cuidar do planeta e aí nós invertemos as coisas e parece-me que existe um panteísmo, uma adoração da natureza. E aí a gente, ao invés de cuidar da natureza, passa a adorar a natureza. Uma ganância, um desejo de tirar mais do que nós precisamos. Tudo isso porque nós insistimos em não ouvir a Deus. Porque eu estou vendo essas coisas. Para que eu me arrependa e eu possa voltar para mais perto de Deus. Eu quero concluir esse sermão nessa manhã dizendo o seguinte: até quando Deus se cala, Ele quer nos ensinar alguma coisa. Geralmente, quando Deus se cala nas Escrituras, é porque há uma manifestação do seu juízo. Algumas vezes Deus se cala para nos ensinar. Contudo, devemos aprender 2 lições com o inquietante silêncio de Deus. Mais cedo ou mais tarde Deus vai falar. Mais cedo ou mais tarde Deus vai falar. Então, essas 2 lições nós precisamos aprender. Até quando eu vou orar? Até quando Deus quiser. O apóstolo Paulo orou para Deus tirar um espinho na carne. Deus falou, a minha graça te basta. Ele parou de orar. O profeta Jeremias orou para Deus não mandar o povo para o cativeiro. Deus falou, não, pare de orar. Ele parou de orar. Porque eu estou vendo essas coisas? Para aprender a amar e interceder pela intervenção de Deus na história do mundo. Por que eu vejo tanta miséria, tanto problema nesse mundo? Tanta dor, tanta dificuldade? Para que eu aprenda a amar, a ter compaixão, a interceder e a suplicar pela intervenção de Deus. É o que Abacuque aprendeu. E se você se lembrar, foi o que eu preguei sobre a oração de submissão. Abacuque capítulo 3, verso 2 diz assim:
tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. O que nós mais precisamos é da misericórdia de Deus. Talvez você está nesse momento, experimentando o inquietante silêncio de Deus. Talvez você se pergunte, até quando? Porque eu estou vendo essas coisas. Mas eu queria te dizer o seguinte, Deus muito em breve vai responder. Espera em Deus, confia nele. Jamais desista de confiar nele. E saiba que ele tem o melhor para a sua vida. Que a graça dele continue a nos sustentar e a nos fortalecer. E que nós possamos confiar na bondade do Deus a quem servimos. Vamos orar? Vamos encerrar o nosso culto nessa manhã? Senhor Deus, nós queremos agradecer ao Senhor. Nós queremos reconhecer que nós precisamos desesperadamente do Senhor. Nós precisamos ouvir a tua voz e muitas vezes o inquietante silêncio do Senhor nos incomoda profundamente. Em outros momentos nós temos medo de ouvir as tuas respostas. Mas nós essa manhã queremos aquietar o nosso coração e dizer que nós confiamos totalmente no Senhor. Toma conta das nossas vidas. E o Senhor sabe o que cada irmão e irmã nessa manhã precisa. Visita-nos. Cuida de nós. Atua na nossa vida e na nossa história. Atua no nosso país, nos nossos governantes, nos nossos líderes. Toma a tua igreja no nosso país e faz de nós homens e mulheres que de fato são sal e luz para cumprir a obra do Senhor. Muda as nossas vidas, nosso coração. É o que nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Receber a bênção, irmãos e irmãs, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as consolações do Santo Espírito de Deus repousem sobre nós que somos o seu povo, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, tenhamos uma semana na presença do nosso Deus. Amém.